Efésios 4. Capítulo 4, versículo 15 e 16. É o nosso texto áureo desta noite. Bem, vamos ler que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Bem? Vamos orar nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graça por mais essa oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui na tua casa. O Senhor que é bom, que é maravilhoso e tem operado em nossas vidas. Continua, Deus, a falar com o teu povo, continua, Deus, a falar com a tua igreja, e que o ensinamento desta noite, meu Deus, possa produzir um efeito poderoso de transformação, de mudança e de fortaleza espiritual para nós, o teu povo, a tua igreja. Oramos e te pedimos, crendo na resposta de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Podem tomar o vosso assento. Você que tem um manual, um material aí didático em suas mãos, pode acompanhar. Então, a lição 7, irmãos, repito, o tema de hoje é o testemunho cristão na igreja. E a nossa lição aplicada é a seguinte: somos o corpo de Cristo, mas também somos indivíduos. Sejamos também indivíduos unidos pelo propósito e amor mútuo pelo Senhor. Então, nós somos em partes, cada um de nós somos membros do corpo. Nós individualmente não podemos dizer eu sou a igreja, porque a igreja é a junção dos membros, é a composição ou a união de todos os membros compõem a igreja. E nós, ao passo que fazemos parte do corpo, também somos pessoas, seres individuais, singulares, que somos unidos pelo propósito de amor mútuo ao Senhor, ou seja, o nosso amor em comum a Deus nos une a este corpo, nos fazendo igreja de Cristo, nos fazendo igreja do Senhor. Tá bom? Os objetivos da nossa lição são os seguintes: primeiro, concluir que o seu testemunho é uma pregação. Segundo, entender a necessidade de estar sempre congregando. Terceiro, examinar a sua vida e ver se não está deixando Deus em segundo plano. Quarto, ver a Deus em todos os ângulos possíveis, praticando a santificação. E quinto, despertar-se para ser mais frequente nos cultos. Então, esta lição tem como objetivo tudo isso: concluir a respeito do nosso testemunho, que é uma pregação, entender a nossa necessidade de estar congregando, examinar a nossa vida, se Deus está em primazia, contemplar o meu Deus por todos os ângulos e despertar em nós para sermos mais frequentes ou assíduos na igreja. Então, queridos, cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, temos a responsabilidade, temos as nossas incumbências. Nós fomos chamados pelo seu propósito, e dentro desse propósito compreendemos que tem os nossos deveres. Então, falaremos hoje um pouco sobre os deveres nossos como cristãos. A introdução ao comentário diz assim: testemunho cristão também é uma poderosa pregação. Já dizia Agostinho: preguem o Evangelho, se necessário, usem as palavras. No mundo caído e contaminado por toda sorte de influência maligna, o cristão sempre é alvo daqueles que, por ainda estarem nas trevas, procuram em nós a luz do Evangelho de Cristo e a semelhança das pisadas de Jesus. Por isso, devemos estar sempre atentos ao nosso testemunho, para que nada venha obscurecer o brilho
da graça de Deus em nossas vidas, mantendo sempre nossos olhos naquele que nos tirou das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz. Com o nosso testemunho podemos evangelizar pessoas, bem como o nosso testemunho podemos também escandalizar pessoas. Nossa responsabilidade como cristão é muito grande. Cuidado. Então veja que aqui ele traz uma frase de Santo Agostinho, que já utilizei algumas vezes dela, quando ele diz: preguem o Evangelho, se necessário, se utilize das palavras. O que ele está deixando implícito, podemos assim dizer, nas entrelinhas, é que a vida do cristão, ela serve de pregação e de testemunho, para que outras pessoas possam ver o Evangelho na vivência e na prática, e como aqueles que estão na obscuridade do pecado, aqueles que estão distante de Cristo, eles podem ter o contato com o Evangelho através de cada um de nós. Lembre-se sempre, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, quando eles se deparam com o nosso testemunho, quando eles olham para a nossa vida, eles querem fazer uma leitura, e o que eles hão de ler, que nós estamos declarando, demonstrando pelo nosso testemunho, evidencia o Evangelho na prática. Então, nós temos a Bíblia como manual de fé e prática, como manual para a nossa conduta como cristão diante da sociedade. Mas aqueles que não têm a Deus, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não são convertidos, eles precisam se deparar conosco, cristãos, e ver em nós o testemunho na prática. Então, o nosso testemunho é muito importante, porque muitas vezes há pessoas que não necessitaremos de pregar usando as palavras, porém eles se atentarão para o nosso testemunho, para a nossa vida. Então, há pessoas que não querem aceitar a Jesus, há pessoas que não querem vir a Deus por conta de más pregações, no sentido de pessoas com má conduta, e o seu testemunho é uma pregação que pode trazer pessoas para Deus, como também afastar pessoas de Deus. Então, olha a importância nossa de cristão, de testificarmos de Cristo aonde nós formos. Aonde nós formos, estaremos sendo como a Bíblia que o mundo lê. E às vezes não vamos dizer nada, mas as pessoas, elas se perceberão pelas nossas atitudes, palavras, por toda a maneira que nós nos comportamos e que nós agimos. Isso revela o verdadeiro caráter cristão, e é isso que Cristo ele quer gerar em nós. Ele quer gerar um caráter diferenciado, um caráter que verdadeiramente demonstre a ação de Cristo na vida do pecador. Porque se olharmos para uma pessoa que outrora tinha suas práticas errôneas e agora simplesmente mudou o ambiente, mudou as vestes, mas o seu caráter, as suas atitudes, as suas ações permanecem atitudes ainda errôneas, que ao invés de glorificar, escandalizam o nome de Jesus, então a este precisa verdadeiramente ter um encontro com Jesus, porque ele ainda permanece em trevas. Mas a nossa responsabilidade é demonstrar que estamos na luz. Me recordo bem Atos capítulo 16, que quando a Bíblia diz que quando veio aquele terremoto, o carcereiro que estava prestes a tirar sua vida, diz o texto que ele pediu luz. Mas ele pediu luz a quem? Para quem foi que ele pediu luz? Para Paulo e Silas. Ele pediu o quê? Pediu luz a Paulo e Silas. Se nós formos luz no mundo, as pessoas também se recorrerão a nós, porque vem a esta luz, que é
presença do Espírito Santo, que é a presença de Deus na nossa vida. Então eles enxergarão luz. Mas se eles verem trevas, então, queridos, não há como eles pedirem luz, porque eles veem as trevas. Então, a nossa introdução é essa. Continuando, o primeiro ponto é: cultuar a Deus é uma necessidade. Entendemos que Paulo, com o passar do tempo, mais próximo está ao retorno de Cristo, ele nos exorta a despertarmos do sono, Romanos 13 e 11, e temos contemplado em nossos dias a falta de compromisso, no sentido de cultuar a Deus. Evidentemente, o aumento da iniquidade tem esfriado o amor de muitos, Mateus 24:12, porém, uma insensibilidade tem afetado corações. Então, nesse primeiro ponto, queridos, ele vai falar a respeito de cultuar a Deus, é uma necessidade. E nós, como cristãos, entendemos que somos um ser físico, biológico, sociológico e psicológico. E assim como nós temos necessidades físicas, por exemplo, nós precisamos ter as nossas refeições diárias, para que o nosso corpo físico ele possa se sustentar, para que ele possa estar de pé. Assim também as nossas necessidades psicológicas precisam estar em dia, como sociológica e também espiritual. E quando tratamos do âmbito espiritual, cultuar a Deus é uma necessidade, ou seja, não é se eu quiser, não é se eu tiver tempo. Cultuar é uma necessidade primária de todo cristão. Assim como o nosso corpo físico, sem comer e sem beber água, ele vem a morrer e falecer, dependendo do período que ele tinha de abstenção, assim também o cristão, quando ele passa a não ter mais prazer, contentamento, e não vê o culto como algo espiritual, não vê o culto como uma necessidade. Então veja que o primeiro ponto é: o culto é uma necessidade. E se é uma necessidade, é algo que todos precisam. Não é algo que somente alguns precisam, não é algo que só meia dúzia precisa. Todos precisam cultuar. Todos precisam estar na casa de Deus. Todos precisam estar buscando a Deus na sua casa. Mas os dias têm nos trazido o entendimento que muitas pessoas têm se esfriado a sua fé. E veja que Mateus 24 diz que com o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então veja que essa realidade, que ali Mateus ele estava se referindo, ele relata no Evangelho de Jesus, que com o aumento da iniquidade, consequentemente, entraria o esfriamento do amor, ou seja, isso afetaria a sensibilidade do coração de muitos. E o que nós nos deparamos hoje é com uma igreja que está faltando este amor a Deus, este amor a estar na casa de Deus. Não enxerga mais o culto como uma necessidade, não enxerga mais no culto uma realidade espiritual e que precisam estar sendo nutridos e alimentados. Então a nossa vida espiritual, ela tem essa necessidade de cultuar a Deus. Lembre-se que eu falei ontem que o culto, ele foi originalmente instituído por Deus. O culto, ele é uma ação divina, porque quando Deus instituiu, coloca o homem no jardim para que ele cultivasse a terra, assim vem ou nasce a raiz da palavra culto a Deus. Então, naquele trabalho que Adão exercia, ele estava cultuando a Deus com o seu trabalho, com o seu ofício. E nós hoje precisamos também cultuar a Deus, ter o nosso culto ao Senhor e enxergar isso como uma necessidade. Não quero, não é questão de querer, é questão de necessidade. Você come, às vezes até sem querer. Por quê?
porque precisa se alimentar. Às vezes bebemos água até sem querer, por quê? Porque precisamos nos hidratar. Às vezes tomamos um remédio, por quê? Porque precisamos melhorar os sintomas daquela doença. Então veja que toda vez que o nosso corpo precisa de algo, até mesmo por vezes não querendo, a gente segue porque vê que precisa. Da mesma forma, o culto, ele é uma necessidade. Precisamos cultuar a Deus. Segundo ponto, não devemos deixar a nossa congregação. O escritor da Epístola aos Hebreus nos alerta para não deixar a nossa congregação. Hebreus 10, 25. Isso quer dizer que devemos nos reunir para compartilhar a nossa fé e fortalecer uns aos outros no Senhor. Então, o segundo ponto é: não devemos deixar a nossa congregação. O conselho ali do autor dos Hebreus, no capítulo 10, 25, ele diz que havia alguns que estavam deixando a congregação, ou seja, deixando de congregar. É outra coisa muito importante que hoje nós podemos observar na igreja, de forma e de modo geral, que muitas pessoas têm se tornado desigrejadas, muitas pessoas já não entendem a importância de ser ou de estar congregando. E nós já tivemos aqui outras doutrinas falando que congregar é uma ordenança divina. Então, nós como servos de Deus, como obedientes à palavra de Jesus, consequentemente precisamos de quê? Precisamos atentar à voz de Deus. E o que é que ela diz? Congregar. O que é que a voz de Deus diz? Congregar. Então, se eu sou discípulo de Jesus, servo de Jesus, eu devo me atentar à ordenança que é dada por Jesus de congregar. A sua palavra é uma ordenança divina, não é uma vontade instituída pelo homem. Não foi o homem que disse: vamos lá, congregue, se reúna, não. Mas é uma ordenança divina, é algo instituído por Jesus. Então é muito importante que nós estejamos congregando, porque através de estarmos nos reunindo, isso há um fortalecimento espiritual de forma mútua. Por quê? Porque Paulo diz que quando vós se reunir, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem cânticos, enfim. Então tudo isso é a composição do culto, né? Então, quando nós nos ajudamos ou congregamos, há uma realidade espiritual, há um efeito espiritual para as nossas vidas. Então, congregar é importante. Estar congregando, estar congregando na igreja, isso nos faz estar interligados ao corpo, porque há muitos que na ideia de que não precisam congregar, a igreja sou eu não preciso estar me reunindo no templo. Isso leva muitas pessoas à ideia errônea que não precisam mais estar na casa de Deus e, consequentemente, vem a fraqueza, a crise espiritual, e depois esta mesmo que diz que não precisa congregar, já não está mais nem servindo a Deus. Por quê? Porque a importância de congregar, ela vai nutrir a nossa alma. Através de participarmos do culto e de estarmos congregando, isso traz relevo espiritual, fortaleza espiritual para cada um de nós. Assim como qualquer membro do nosso corpo, estando distante do corpo, com poucas horas ele morre. Nenhum membro fora do corpo, ele sobrevive por muito tempo. Por isso, quando alguém tem um membro amputado, logo se coloca no gelo e com poucos minutos, questão de horas, precisa novamente ser recolocado no lugar que ele saiu, porque senão aquele membro não serve mais para nada. Aí, então, veja a importância de estarmos juntos, congregando. Glória a Deus. Quando o membro do corpo ele está fraco, quando uma parte do corpo ela está fraca, consequentemente o corpo todo se reúne para que aquela parte possa ser tratada, curada e aquele mal seja sanado. Assim, quando nós estamos juntos, quando congregamos, podemos chegar fracos, abatidos,
desanimado, mas há louvor, a palavra, e através disso traz sobre a nossa vida efeitos. O louvor, ele alegra a alma, a palavra de Deus que chega até a divisão da alma e do espírito, ela produz o efeito de Deus, ela prospera na nossa vida, Deus fala conosco. Então, é importante nós congregarmos, não deixemos de valorizar a importância da congregação. Hoje em dia as pessoas têm desvalorizado a congregação, não veem o quão importante é estar e ter uma congregação. Os nossos irmãos primitivos congregavam nas casas, não havia igreja para eles se reunirem, se congregavam nas casas uns dos outros. Você pode ler também e ver que os cristãos posteriores, que chamamos no percurso da história a igreja perseguida, muitos deles chegavam a congregar em catacumbas. Para você ter noção, eles se reuniam em catacumbas para quê? Para que pudesse se congregar, que pudesse ter um lugar onde se reunir para dali poderem falar de Deus. Então, irmãos, a igreja em toda a sua história passou tantos ardis, tantas dificuldades, adversidades, mas você via um povo que amava estar junto, congregando, reunindo, mesmo diante a tantas adversidades. Será que nós, hoje, da atualidade, se disser, vamos fechar a igreja, vai todo mundo congregar nas catacumbas, você quer ir? Quem é que ia? Não é, irmão, mais não? As catacumbas. Mas você vê que durante a história, muitos cristãos congregavam onde? Não tinha tempo. E devido à perseguição, eles faziam cultos lá. E a igreja sobreviveu, está de pé há 2000 anos. E hoje nós temos um templo, nós temos um lugar para adorar, nós temos um lugar para nos reunir. O que é que falta? Falta a valorização do templo. Falta a valorização de congregar, de estar cultuando a Deus. A importância que nós demos ao templo revela o quanto nós verdadeiramente amamos estar na presença de Deus. Da mesma forma, a desvalorização do templo, da casa de Deus, mostra o quanto também amamos estar na presença de Deus, na casa de Deus. Terceiro ponto: a nossa casa espiritual só pode ser edificada em Cristo. Assim como Mateus nos fala no capítulo 7, a partir do versículo 24, fala a respeito de dois alicerces. Alicerces esse que ele diz: aquele que ouve essas palavras e as pratica, Jesus diz, eu assemelho a pessoa prudente, a pessoa sábia, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas ele diz, tem aquele que ouve essa palavra e não pratica. Ele é um homem insensato. Ele pegou a sua casa e construiu sobre a areia. Só que para ambas as casas, Jesus usa a mesma, podemos assim, as mesmas adversidades. Ele diz, e sobreveio o vento, correram os rios, bateu-se a chuva, a que estava firmado na rocha permaneceu, mas a que estava sobre a areia, grande foi a sua queda. Então veja que a adversidade veio tanto para a casa que estava sobre a areia, como também para aquele que estava firmado sobre a rocha, porque há pessoas que firmam a sua casa, a sua vida espiritual em Jesus, e aonde vão surgir os rios, vão correr os rios, onde vão surgir as dificuldades, o vento ele vai soprar, vai bater, porém ela permanece intacta. Por quê? Porque é o alicerce que segura, é o alicerce que sustenta a casa. Porque é que em toda construção, a grande preocupação do arquiteto, daquele que vai construir, é investir na base. Porque se a casa tem uma base sólida, toda a estrutura dela, as paredes, tudo dela vai ser bem sólido. Agora seria o uso terra, quando as pessoas vão fazer a construção. Por exemplo, a gente está dentro de lá
e a gente está fazendo uma pequena reforma no banheiro. Aí você vai bater nas paredes, tem mais areia do que cimento. Ou seja, a fundação foi usada mais areia do que cimento. O que isso diz? Que ali é um lugar suscetível a cair, a perecer. Por quê? Porque não foi investido no seu alicerce, na sua base. Então, se não há investimento espiritual na edificação em Cristo, a casa ela está construída sobre a areia. E qualquer um de nós, do mais leigo até o mais entendido, até a criança, meu filho, você quer construir uma casa sobre a areia ou sobre a rocha? Ele vai dizer sobre a areia. Porque a pessoa tem aquele entendimento, a pedra, a areia, né? A areia é algo frágil, mas a rocha é um bom alicerce. E se os cristãos entendessem isso, eles estariam mais preocupados em firmar a sua casa sobre a rocha que é Cristo. E Paulo, ele nos fala a respeito de uma igreja em Tessalônica, capítulo 17, a igreja de Bereia, onde pelo qual ele diz que estes irmãos eram mais excelentes do que os de Tessalônica. Por quê? Porque a cada dia que Paulo pregava, os irmãos de Bereia consultavam as Escrituras para saber se aquilo que Paulo estava pregando verdadeiramente era o que estava escrito. E isso, irmãos, é algo muito importante. Eu trago isso comigo desde quando Deus ele me despertou a aprender mais da Escritura, da palavra dele. É sempre consultar a Bíblia. A pessoa pode ser o pregador que for, pode ter a posição e o cargo que for, mas a Escritura permanece sendo superior. As palavras podem ser bonitas, as palavras podem ser eloquentes, mas se não tiver base bíblica, não adianta. Se não tiver na Bíblia, nem adianta. É só palavra bonita. A pregação ela precisa estar embasada na Escritura. Por isso Paulo chama a nossa atenção a esta igreja de Bereia, porque os irmãos consultavam. Eles tinham preocupação. Vou ver aqui se o que Paulo está dizendo verdadeiramente Jesus falou, ou foi escrito pelos apóstolos, os antigos, os profetas, escreveram mesmo. Mas hoje as pessoas se conformam. Tem gente que diz, está na Bíblia, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, e diz, glória a Deus, é verdade. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Qual foi a Bíblia que essa pessoa leu? É um ditado popular, não está na Bíblia. Entendem? Tem gente que diz um ditado, qualquer coisa a pessoa diz está na Bíblia, pronto, acabou, está na Bíblia. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Está na Bíblia? Não está. Está no Talmud. Talmud é um livro dos islãs. No Talmud está escrito, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Mas na Bíblia não está escrito. Então há tantas coisas que hoje nós nos deparamos e ouvimos as pessoas falarem que está na Bíblia, quando na verdade não está. E o que está faltando? Quando a pessoa falar, a gente precisa saber e consultar a Escritura para confirmar. Isso aí que está falando está na Bíblia. Senão tudo a gente vai estar confirmando. Daqui a pouco todo ditado popular está na Bíblia em algum canto. O problema é achar esse canto que está. Essa é a grande dificuldade. Então, quanto mais contato tivermos com a Escritura, quanto mais nos aprofundarmos a Escritura e lermos a Escritura e buscarmos parar para ter o nosso tempo em dedicação à palavra de Deus, mais nós nos atentaremos para essas heresias ou para esses erros teológicos, porque muitas vezes são erros teológicos, ou seja, a pessoa que traz uma interpretação incorreta pela falta de compreensão do contexto, enfim. Então, só podemos ter essa amplitude, essa elevação espiritual, se nós estivermos consultando a Escritura. Sem a Escritura, queridos, não vai. Por isso eu digo para os irmãos, tragam papel e caneta e anote as referências, depois, ou então, durante eu falando, vocês podem ir lá consultar.
juntar e ver se verdadeiramente está escrito lá do jeito tal qual está sendo dito, pregado, para que você confira e consulte e tenha certeza que a Escritura está sendo explanada, que não é palavras humanas, nem persuasões humanas, mas é palavra de Deus sendo pregada. Essa é a importância. Quarto ponto, a importância da santificação na igreja. Uma coisa que não podemos nos esquecer é que a santificação é um dos aspectos da nossa salvação. Santificação bíblica é a nossa separação do pecado, das velhas práticas do mundo, para vivermos para Deus e servi-lo. O pecado bloqueia a nossa visão em relação a Deus. A santidade anda lado a lado com todo tipo de bênção que somente pode receber os que vêm a Deus, né? Isaías 59:1 vai dizer que o pecado ele faz divisão, separação entre o homem e Deus. Então, a santificação é algo importante no nosso meio, e a santificação sabemos que é o processo pelo qual Deus ele vai nos moldando, nos lavando, nos purificando, para que no dia da sua vida nós possamos estar plenamente conservados e possamos estar junto dele. Então a santificação é um processo que iniciou-se desde o primeiro dia que você veio para Cristo e se encerrará até o último dia da nossa vida aqui na terra. Então a santificação é um processo contínuo. Hoje Deus está nos santificando, amanhã Deus estará nos santificando, e assim sucessivamente. Todos os dias Deus está santificando a sua igreja, está lavando a sua igreja, está purificando a sua igreja de todo o pecado. Porque a nossa natureza, nós como seres humanos, somos demônios, somos fadados ou inclinados para o pecado. Mas Deus, pelo seu Espírito Santo, Ele nos purifica. Glória a Deus. Com o efeito da Escritura. Amém. Em João 15:3. Em João 15:3, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então veja que a ação do Espírito, através da palavra de Jesus, ela traz purificação, ela nos lava, somos limpos pela palavra de Deus. Então, a santificação, processo de santificação, ou seja, sermos separados do pecado. Em que sentido? Do domínio do pecado. Jesus nos fala em João capítulo 8, no versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o que é que os fariseus vão dizer? Desde quando nós somos servos? Jesus disse: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou seja, vocês pregam, vocês são servos do pecado. O pecado é o seu senhor. E qual a diferença entre os fariseus, ou todo aquele que não, ou aquele que está na prática do pecado, e nós cristãos? Justamente o reconhecimento da nossa natureza decaída para o nosso encontro com Jesus e nos arrependemos. O que é que os fariseus achavam? Que eles eram santos, que não pecavam em nada, eram 100%. E a pergunta é: quem é que é 100%? Quem é que não peca em nada? Esse aí não devia estar mais na terra. Por quê? Porque a terra contamina o mundo. Ele deveria, já quando chegasse no 100%, subir direto, para não ter o risco de pensar, olhar e pecar. E o que é que os fariseus não entendiam? Que eles estavam sobre o jugo do pecado, porque o homem que não recebe, não tem Cristo, ele vive no domínio ou sobre a tutela do pecado. Por isso o convite de Jesus em Mateus 11:28: vinde a mim, todos cansados e oprimidos. E que cansado é esse, que oprimido é esse, cansado do pecado, oprimido pelo pecado. E o que é que nós encontramos em Cristo? Descanso.
fardo e um jugo suave. O pecado é um fardo pesado que nos aprisiona. O pecado é uma prisão sem cadeias. Por isso, aqueles que estão lá fora dizem: não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Porque o pecado traz a ilusão de que a pessoa está livre. Eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, tudo é minha vontade. Porém, isso é o pecado. O fardo do pecado que está sobre a humanidade. Mas nós que estamos em Cristo, Ele diz: se vós, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, irmãos. O pecado, ele já não nos domina mais. O poder que está sobre nós não é o poder do pecado, mas o poder que opera sobre a igreja é o poder de Deus, é o Espírito Glória Santo a Deus. que opera em nossas vidas. Já não somos mais guiados segundo a nossa vontade, mas somos guiados pela orientação do Espírito de Deus. Glória a Deus. Nós somos livres, conduzidos e guiados pela vontade de Deus. Glória a Deus. Quando nós obedecemos a sua palavra. Para concluirmos, como foi dito na introdução do estudo, nosso testemunho tem grande valor, pois de nada adianta apresentarmos a Cristo em palavras e nossas ações apresentarmos uma ideia contrária, uma aparência que de nada lembra a pureza cristã. Devemos tomar cuidado. Nossas atitudes devem ser santas, nossas vidas devem ser santas e nossas palavras devem ser santas, como escrito está em 1 de Pedro 1,16: sede santo, porque eu sou santo. Glória. Então Deus, Ele é um Deus santo. Glória. Amém? Glória a Deus. Esta é a conclusão do nosso ensinamento e vamos agora para as perguntas, praticando o conhecimento. Tá bom? Primeira pergunta: por que é importante cultuarmos a Deus com frequência? Por que é importante cultuarmos a Deus com frequência? Glória a Deus. Para aprender mais. O que mais? Para fortalecer a nossa vida espiritual. O que mais? Porque é importante cultuar a Deus, para aprender, para fortalecer a nossa fé, nossa vida espiritual. Mantermos nossa comunhão constantemente, né? Manter a nossa comunhão constantemente, né? O que mais? Vamos falando aí. Para não morrermos espiritualmente. Para não morrermos espiritualmente. Isso é muito importante ser frisado. Para que haja vida, precisamos estar cultuando a Deus frequentemente. Segunda pergunta: qual a importância da unidade dos membros para a igreja? Qual a importância da unidade dos membros para a igreja? Para o crescimento espiritual. Comunhão entre uns e os outros. Compartilhar nossa fé, né, entre os outros. Compartilhar nossa fé. Eu diria que também para a gente não morrer espiritualmente, porque quando a gente está junto numa unidade, no mesmo propósito, nós fazemos parte um do outro. E quando nós não estamos em unidade, nos separamos, nós vamos espiritualmente morrendo. Ok. Hã? Tá certo. Mais alguém? O José aí. Fortalecer a fé. Fortalecer a fé, né? Você escutou isso, é o Lucas. Vamos lá, terceira perguntinha: de que maneira edificamos a nossa casa sobre Jesus Cristo? Qual é a forma de edificarmos a nossa casa sobre Jesus? Conhece? Ouvindo as suas palavras e praticando.
Eu ia dizer conhecendo e obedecendo. Dá na mesma coisa. Conhecendo e obedecendo. Dá na mesma coisa. E mais, como nós podemos edificar a nossa casa sobre Jesus? Conhecendo, obedecendo, ouvindo a sua palavra e praticando, cultuando a Deus também, congregando também. Tudo isso nos firma a nossa casa em Jesus. Quarta pergunta: por que nossas obras têm tamanha importância em nosso testemunho como membros do corpo de Cristo? Por que nossas obras têm tamanha importância em nosso testemunho como membros do corpo de Cristo? Mostra nosso caráter. Mostra o nosso caráter, o que mais? Reflete os valores cristãos. Reflete os valores cristãos, o que mais? Os princípios bíblicos. Os princípios bíblicos, o que mais? Reflete a Cristo. Reflete a Cristo. Reflete a Cristo, o que mais? Naquela transformação pelo Espírito Santo na nossa vida. Revela a transformação que o Espírito Santo fez na nossa vida. Glória a Deus. E a quinta e última, qual é uma das marcas da igreja do Senhor? Santificação. A santificação é uma marca da igreja de Cristo. Amém? Então, queridos, que Deus abençoe. Encerramos aqui. Já quero avisar de antemão que